Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui na TVC Panorama. A partir de agora, nós começamos o TVC News e já vamos conferir os destaques da nossa edição de hoje. Hoje é o último dia para o eleitor solicitar mudança de seção. Santa Catarina tem 5 municípios com apenas um candidato a prefeito. Governo do estado promove eventos sobre conscientização e prevenção de zoonoses. Homem é preso em flagrante preparando cetamina para venda. Hoje é dia de TVC Esporte e tem ainda a previsão do tempo e o comentário político de Saul Carvalho. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Já quero começar essa edição de hoje falando aí sobre eleições. Nós estamos em período de campanha eleitoral, mas também hoje tem um prazo que se encerra para o eleitor que precisa mudar de sessão eleitoral. Mas é um caso bem específico, tá, gente? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o chefe do cartório eleitoral de Balneário Camboriú e de Camboriú, Carlos Eduardo Reiser. Seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo, à TVC News. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Então, como você mencionou, muito bem lembrado, hoje encerra o prazo para aqueles eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, fazerem a alteração provisória, né, numa sessão com acessibilidade, para facilitar no dia 6 de outubro. Lembrando que essas pessoas elas devem estar previamente identificadas, né, que possuem essa condição. Carlos Eduardo, esse caso, como a gente falou, é um caso bem específico, né? Só algumas pessoas podem solicitar essa mudança. E como que as pessoas que precisam, quem é que pode solicitar e como que deve ser solicitada essa mudança até hoje? A título de curiosidade, em Santa Catarina nós temos ali um pouco mais de 36 mil eleitores identificados, né? Que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Então, essas pessoas elas podem requerer de forma online ou presencialmente nos cartórios eleitorais essa alocação provisória, né, essa transferência temporária de sessão em vista dessa necessidade de acessibilidade. E aí, como que a pessoa vai fazer, né? Vai fazer essa solicitação, vai fazer pela internet? Como que pode ser feito? Não, ela pode fazer, né, no site do TRE de Santa Catarina, de forma online, ou vir presencialmente ao cartório eleitoral e fazer essa solicitação, né? Basta vir com um documento oficial com foto. E hoje até que horário, Carlos, que pode ser feita essa solicitação? O cartório está aberto até às 19 horas. Então vale o pessoal se atentar aí, né? Quem precisa fazer essa solicitação, né, por conta da mobilidade reduzida ou alguma outra situação que se enquadra nesses pedidos, aí, nessas solicitações tem hoje, então até o horário que fechar o cartório. Então termina de assistir o TVC News e corre para lá. Exatamente. Então até 19 horas estamos aqui. Carlos Eduardo, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado, com certeza, né? A gente vai conversar de novo ainda até o final dessa campanha eleitoral e até também o resultado das eleições. Muito obrigado e um ótimo trabalho aí para vocês. Muito obrigado. Um bom dia a todos os telespectadores. E falando ainda sobre eleições, gente, você sabia que dá para você entrar no site do TSE e você conferir todas as informações referente a todos os candidatos, não só do seu município, mas também do Brasil inteiro? Estamos a menos de 2 meses das eleições municipais de 2024. E com a proximidade do pleito, diversas dúvidas começam a surgir. Dentre elas, a quantidade de pedidos de registros de candidatos que foram solicitados, como podemos acompanhar as propostas dos candidatos e até mesmo o limite de gastos das campanhas. Ambas as consultas podem ser realizadas por meio do Divulga Candicontas, plataforma que reúne informações detalhadas sobre os candidatos que disputarão a preferência do eleitorado na votação de outubro. No site do TRE de Santa Catarina, você entra na plataforma Divulga Candicontas, clica na região do país que você quer consultar, depois escolha o estado em que está localizado o município e clica na aba Candidaturas. Por fim, seleciona a cidade e o cargo em disputa e clique em Pesquisar. Com esse passo a passo, também é possível conhecer o perfil das candidatas e dos candidatos, verificar a situação da candidatura,
conferir a listas de bens declarados e acessar as propostas de governo dos concorrentes para as prefeituras. Essas informações são importantíssimas e você, como eleitor, como cidadão, deve ficar por dentro sem saber o que os candidatos estão declarando ali, se de fato isso é parecido, né, com o que a gente sabe aí da vida desses candidatos. Não sei se vocês repararam que aí, nessa reportagem, a Bianca mostrou ali um candidato, não é candidato aqui da nossa região, mas é um candidato do estado de Santa Catarina. E nesse município específico tem apenas um candidato a prefeito. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre esse assunto. Vamos conseguir conversar agora sobre esse tema, então. O pessoal estava pedindo aqui o intervalo, mas a gente já conseguiu conectar com a nossa entrevistada que vai falar sobre isso, porque são mais de 200 cidades no Brasil que tem apenas um candidato a prefeito. A gente vai saber agora, Patrícia, como é que funciona, Patrícia, quando só tem um candidato a prefeito no município. Patrícia Sardá, seja muito bem-vinda à TVC News. Obrigada, bom dia. É uma situação, ela é atípica, mas ela não é incomum, tá? A gente tem situações, eventualmente, nas eleições em que há apenas um candidato. Isso é uma opção política dos partidos do município que resolvem se associar e lançar apenas uma candidatura. Mas ela passa também pelo crivo do eleitor, dependente disso. Patrícia, nesse caso, né, aqui em Santa Catarina, são 5 municípios que têm apenas um candidato a prefeito, mas ele também precisa concorrer, né? Ele precisa passar por todo o passo a passo que os outros que participariam, se tivessem mais do que um candidato, né? Toda a documentação, a votação. E a votação, como é que funciona, Patrícia? Ele vai passar pela análise da sua documentação para que ele possa ser candidato. E a votação, sempre o candidato vai ser eleito se ele obtiver a maioria dos votos válidos. O que são votos válidos? Os votos apurados na urna, descontados os votos brancos e os votos nulos. Então, independente da quantidade de votos que ele tiver válidos, nominais, no caso, ele vai se eleger. Se ele tiver ao menos um voto, ele vai se eleger. Situação aí, se a população só tem ele de candidato, né? E aí a população resolve votar, vamos votar em branco. O pessoal que vai lá, vota em branco, vota nulo, e se ele tiver 1 ou 2 votos, ele está eleito. Ele está eleito. 1 ou 2 votos ele está eleito, porque ele tem a unanimidade dos votos válidos. Olha só, é um fato curioso, como a Patrícia falou, né? É algo que não é impossível de acontecer, já aconteceu várias outras vezes em vários outros municípios, né? No Brasil inteiro, em vários estados do Brasil isso acontece, e inclusive, né, Patrícia, esse ano o Brasil bateu um recorde. Foi o ano que mais teve aí nos últimos 10 anos, se não me engano, foi o ano que mais teve municípios com apenas um candidato a prefeito. Exatamente. Mas é muito importante que o eleitor compareça às urnas, até porque ele também vai votar para vereador, não só para prefeito, né? E é importante que ele compareça para dar um retorno para os partidos dessa situação. Se o eleitor concorda com isso, nós vamos ter uma votação maciça nesse candidato. Se o eleitor não concorda com isso, é possível que a gente tenha um número expressivo de votos brancos ou de votos nulos. E aí, isso, embora não impeça a candidatura, não impeça a eleição desse candidato, porque, afinal de contas, ele vai ter a maioria dos votos, mas é um recado que se passa. Então, tanto para ratificar a candidatura única, como para identificar o descontentamento. Patrícia, você como coordenadora aí de partidos, né? Você já viu, com certeza, já acompanhou outros casos, e esses casos, eles são mais comuns em municípios pequenos, com um pouco número de eleitores, ou municípios com mais de 50 mil eleitores, por exemplo, isso também acontece? A gente tem visto só em municípios pequenos mesmo, e talvez isso seja realmente uma característica, né, da própria expressão do município, que é de um eleitorado menor, e que isso represente, então, apenas uma candidatura, né, por uma questão de alinhamento entre os partidos, mas realmente não se costuma ver isso em municípios maiores.
E nesse caso também vale a gente lembrar, né, como a Patrícia bem colocou, as pessoas não vão votar só para prefeito, tem a votação também para vereador. E isso pode acontecer também, né, Patrícia, de não ter um candidato a prefeito, não ter outro candidato a prefeito, é um candidato único, mas há partidos que têm aí os seus candidatos a vereador, mas que não estão coligados ao determinado partido, isso pode acontecer também. Pode acontecer, eu não vi a configuração nessas candidaturas a prefeito, mas provavelmente são coligações, né? E não necessariamente essas coligações envolvam todos os partidos que estão participando do pleito. Então, nós vamos ter aí, na condição da Casa Legislativa, né, vereadores, possivelmente uma expressão de oposição também dos partidos que elegerem candidatos e eles não fazem parte da base governista. Patrícia, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado por vir conversar aqui um pouquinho com a gente, falar, né, sobre essa situação e que gera muito curiosidade nos eleitores. Eu que agradeço a oportunidade também de trazer aqui a informação, a gente está à disposição. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre um evento que está sendo organizado aí pelo governo do estado de Santa Catarina para a prevenção e a conscientização contra zoonoses. E também um traficante foi preso em flagrante no momento em que ele preparava cetamina para venda. A gente volta já.